Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Eu queria cumprimentar você com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria dizer que você é muito bem-vindo nessa casa. A graça e a paz. Um bom dia para todos aqueles que nos acompanham pela internet também. Querido, é uma honra muito grande poder estar aqui com você nessa manhã, com essa amada igreja, esse pastor que nós temos aprendido a amar, admirar, a realmente se submeter ao seu ministério, nosso pastor amado, pastor Leandro, a sua casa, a sua família. Parabéns ao pastor Guilherme, pelos 9 anos de união matrimonial, e que o Senhor continue derramando sobre a tua casa e sobre tua família, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e que vocês possam viver os melhores anos do matrimônio de vocês daqui para frente, para a glória de Jesus. E que Ele te abençoe, que Ele abençoe a tua casa, que Ele abençoe a tua família, que Ele abençoe a tua empresa, que Ele abençoe tudo o que leva o teu nome, que Ele abençoe o teu inquilino, que Ele abençoe todos aqueles que estejam à tua volta. Aleluia! Ele abençoa. Glória a Deus. E por fim, para nós lermos as Escrituras, querido, de vez em quando eu gosto de declarar, até para te encorajar. Eu sei que às vezes a gente tem vergonha, mas é legal, amado. É legal você poder declarar às vezes em público. Aproveita as oportunidades, às vezes lá numa confraternização familiar. Declare, amado. Eu quero declarar hoje de manhã que eu amo a minha família. Toda família tem defeito, tem dificuldades, mas a despeito, amado, eu amo a minha família. Glória a Deus por ela. E eu amo a minha igreja também. Igrejas têm defeitos, amém, amado? Infelizmente tem muitas pessoas que desistem de servir o reino por causa das dificuldades da igreja, mas ame a sua igreja, se envolva com a sua igreja, não olhe para os defeitos da sua igreja, ore pelos defeitos da sua igreja e enxergue as muitas virtudes da sua igreja. Tem alguém com certeza sempre orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E essa pessoa, além do pastor, é outros irmãos da nossa comunidade, com toda certeza. Se você acredita nisso, amado, para nós lermos a palavra, você pode dizer amém. Aleluia mesmo. Segunda carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 19 diz assim as Escrituras, amado: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Aí ele continua fazendo referência a Timóteo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este Timóteo, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou convencido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Eu julguei, todavia, necessário mandar até vocês, olha só, irmãos, Epafrodito,
Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que ele ficou doente. O crente ficou doente. Com efeito, adoeceu, não foi simples, adoeceu mortalmente. Deus, porém, aleluia, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, Paulo está dizendo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo de volta, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. 29 agora. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém, querido? Assentai-vos. Eu sei que a máscara atrapalha um pouquinho, mas na medida que o Senhor, o Espírito Santo, for falando ao teu coração, amado, se você puder, glorifique ao Senhor, amém, amado? Porque aqui é o lugar de nós glorificarmos ao Senhor. Quando eu não estou aqui, eu sei que a máscara aí, ela atrapalha bastante, tanto que eu optei, ganhei uma máscara da Lupo, boa demais, mas aquela é mais confortável, para poder dar glória a Deus, aleluia. E aqui é o lugar certo de nós darmos glória a Deus, aleluia. Amém, amado? Mas deixa eu antecipar um pouquinho aqui. Talvez a grande maioria que esteja aqui nessa manhã nunca tenha ouvido nada a respeito desse crente cheio do Espírito Santo, servo de Deus, abençoadíssimo, que recebeu uma experiência de cura divina, cura milagrosa no seu corpo físico. Seu nome é Epafrodito. Assim, não é um nome muito agradável, mas no original o significado do seu nome era aquilo que ele realmente exalava para todo lugar que ele ia. O que significa Epafrodito, pastor? Amável. Epafrodito era um crente amável. Todo mundo queria estar perto de Epafrodito. Quando ele chegava na igreja, os irmãos comentavam entre eles: o irmão amado chegou, aleluia. Amém, amado? Amém, querido? Já já nós vamos tratar um pouquinho mais acerca dele, daqui a pouquinho, mas é só para antecipar, porque eu sei que a maioria de nós aqui nunca ouvimos falar nada acerca de Epafrodito. De Timóteo já, de Paulo muito mais, já foi falado de Paulo aqui nessa manhã, mas de Epafrodito talvez muito pouco ou quase nada. Querida, a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui hoje de manhã, principalmente porque nós temos muitos jovens aqui hoje de manhã, e a introdução da minha mensagem é acerca de Josué. Josué foi uma pessoa conquistadora.
É um homem que aparece na Bíblia conquistando. É um homem que aparece na Bíblia lutando. É um homem que aparece na Bíblia tendo vitórias tremendas da parte de Deus. A mais conhecida de todas elas, que Deus deu uma ordem para ele guiar o povo, os sacerdotes, os levitas com a arca em volta das muralhas que a história diz para mim e para você. As muralhas de Jericó. A espessura delas dava para passar 2 carruagens levadas por cavalo em cima, e ainda tinha algumas casas construídas em cima do muro de Jericó. Não sei se você já leu e percebeu que a casa de Raabe era exatamente construída em cima das muralhas de Jericó, e a promessa de Deus se cumpriu cabalmente sobre a vida dela. Quando foi prometido para ela, quando os espias entraram na casa de Raabe, que era uma prostituta lá em Jericó, e eles foram lá, e ela falou que cria em Deus, e que Deus ia dar a terra de Jericó. Só estou aqui dando um pano de fundo para você entender. E os espias disseram para ela, ó, para a sua casa ser salva, para você ser salva, você precisa amarrar uma corda vermelha, um pano vermelho na janela, até o dia que as muralhas de Jericó vão cair. E que coisa linda, ela acreditou naquela palavra, ela fez exatamente aquilo. E a Bíblia diz, amado, que eles marcharam em volta das muralhas por 6 dias, uma volta. Todo dia de madrugada eles iam lá e davam voltas em volta das muralhas de Jericó. E no 7º dia, a Bíblia diz que eles deram 7 voltas, totalizando 13 voltas, e depois, quando estava chegando no final da 13ª volta, Josué deu uma ordem para todo o povo, que era hora de gritar, era hora de bradar. E quando eles acabaram de gritar, quando eles acabaram de bradar, extraordinariamente, inexplicavelmente, a Bíblia diz que aquelas muralhas ruíram, e a Bíblia não diz que elas ruíram para fora, porque senão teria matado o povo de Israel, mas é bem provável que elas tenham ruído para baixo, para dentro, amado, e a casa de Raabe, que estava edificada lá em cima, caiu intacta, para falar para mim que Deus continua honrando as suas promessas, para falar para mim que Deus continua honrando o poder do sangue de Jesus sobre a minha casa, sobre a tua casa e sobre a tua família. Irmão, e quem conduziu essa vitória estrondosa para o povo de Deus foi Josué. Quem levou o povo de Israel para dentro da terra prometida foi Josué. Um homem conquistador, um homem que teve grandes vitórias. E eu sei que todos nós desejamos ter vitórias. Eu sei que todos nós desejamos conquistar alguma coisa. Talvez você esteja aí na grande expectativa de conquistar a sua primeira namorada, o seu primeiro emprego. Quantos jovens abençoados aqui nessa manhã. Mas deixa eu te dizer, a primeira vez que Josué aparece na Bíblia, você sabe o que ele aparece fazendo, amado? A primeira referência de Josué no livro sagrado apresenta esse jovem servindo. Eu acho lindo, querido, lá em Êxodo 17, a primeira vez que a Bíblia faz menção de Josué, ele vai aparecer na história de Deus pela primeira vez, amado. Ele aparece servindo, e se passam mais de 40 anos, e você que é um leitor da Bíblia, vai entender que por mais de 40 anos, ele não desistiu de servir a Deus. Teve batalhas, teve adversidades, teve dificuldades, teve pessoas que com certeza chegaram para ele nos momentos difíceis da vida dele e disse para ele assim: não vale a pena, Josué, não vai dar não. Numa frase só, 2 não. Com certeza Josué ouviu, com certeza Josué passou por situações
delicadíssimas na sua vida, mas foram mais de 40 anos servindo a Deus. E se ele chegasse nessa igreja hoje de manhã, eu tenho convicção absoluta que uma das coisas que ele ia poder dizer para mim e para você é: vale a pena servir a Deus, vale a pena servir a Deus, vale a pena ter compromisso com o serviço na obra, no reino e na casa de Deus. Josué foi esse servo. Agora você sabe o que é mais lindo, amado? Em Êxodo 17 ele aparece pela primeira vez servindo a Deus sozinho. Passaram-se mais de 40 anos, e quando ele acaba de escrever o seu livro, no capítulo 24 e no versículo 15, ele diz assim para o povo de Israel: escolhei hoje a quem vocês vão servir, porque eu já escolhi, e eu quero dizer mais: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode estar 40 anos servindo sozinho, mas você não vai chegar no final da jornada servindo sozinho. Eu sou profeta de Deus para profetizar sobre a tua vida, amado. Não desista de servir, fique firme como Josué, porque a qualquer hora você vai declarar: eu e a minha casa. Ô querido, você não quer que a tua casa sirva ao Senhor, não? Isso me empolga demais, sabe por quê? Porque por mais de 10 anos, o meu pai ia para a casa de Deus sozinho, servia a Deus. E ele pegava ônibus na época, saía lá da Vila Boa Vista, perto da Bosch, para ir primeiro para a igreja na Ferreira Penteado. Depois de 83 ele mudou para Glicério. Depois em 90 a igreja Nazareno Glicério desceu para José Paulino. E ele tem histórias que às vezes de tão cansado do trabalho, ia para as vigílias para colocar meu nome na taça de oração, o nome da minha irmã na taça de oração, o nome da minha mãe na taça de oração. E ele cansado, dormia dentro do ônibus e passava do ponto, e às vezes descia lá na frente e voltava um tantão a pé, para ir na casa de Deus, servir a Deus, amado. E sabe o que Deus fez, amado? Deus foi lá e me resgatou do alcoolismo, Deus foi lá e me resgatou da cocaína, Deus foi lá e me resgatou do fundo do poço, Deus foi lá e libertou a minha vida, daí Deus foi lá e libertou a minha irmã, Deus foi lá e libertou a minha mãe, e meu pai, nos últimos dias da sua vida, ele foi para a glória, mas ele declarava: eu e a minha casa. Vimos o milagre da salvação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, Josué viu a salvação da sua casa. Josué viu a redenção dos seus familiares. Josué viu a regeneração dos seus familiares. Porque novo nascimento é regeneração. É ser uma nova criatura. É as coisas velhas ficarem para trás, e eis que Deus vai fazendo coisas novas. Josué viu, amado, e eu não sei o que você quer ver, mas uma das coisas que eu quero ver é os nossos familiares servindo a Deus com alegria, como diz o Salmo 100. Envolvidos na obra de Deus, adorando a Deus, fazendo como Abraão, construindo altares de serviço a Deus, honrando a Deus. Amém, amado? E com Josué, eu aprendo que servir é uma escolha. E a minha oração, amado, que você acorde todos os dias de manhã e tenha o desejo de servir a Deus. Amém, querido? Servir a Deus. Amado, Jesus é o nosso maior modelo de servo. Amém, amado?
Está nesse texto de Filipenses capítulo 2. Paulo diz: ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha o que Jesus fez, amado. O Jesus Todo-Poderoso, que esteve lá no início da criação, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, amado. Jesus é o nosso grande modelo. E deixa eu te dizer uma coisa bem rápida aqui, que às vezes nós passamos desapercebido. Antes mesmo de começar o seu ministério de pregação, de ensino, de anunciar a salvação do reino dos céus, nós podemos acreditar que Jesus serviu lá na sua casa. Jesus serviu lá dentro da sua casa, serviu seus irmãos, serviu a sua família. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que ele se tornou chamado de carpinteiro. Significa que ele aprendeu a profissão do seu pai. E nós entendemos também que José tenha morrido pouco tempo depois que Jesus tenha feito 12 anos. Ou tal, depois de 12 anos, porque com Jesus com 12 anos, José ainda aparece quando ele se perde lá no templo em Jerusalém. Depois dali, José não aparece mais na Bíblia. Significa que dos 12 até os 18, amado, se José morreu, Jesus era o filho mais velho. Quem ia cuidar dos irmãos? Quem ia cuidar da Maria? Quem ia trazer o sustento e a providência física para dentro da casa dele? Ele. Então, querido, que eu e você possamos entender que nós podemos servir a Deus servindo a nossa família. Será que você pode dizer amém? Nós podemos servir a Deus servindo o nosso próximo. E o nosso próximo está lá dentro da nossa casa. Amém, amado? Jesus assumiu a forma de servo. Agora deixa eu te dizer, minutos antes da cruz, quando ele quis cravar a principal mensagem no coração dos discípulos, na hora da ceia, a maior de todas as mensagens de serviço que Jesus ensinou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, não foi com palavras, foi com atitudes. A Bíblia diz que ele pegou uma bacia, colocou água, colocou uma toalha na cintura e foi diante dos seus discípulos e começou a lavar o pé de cada um deles. Por quê, pastor? Porque esse era o serviço dos escravos, dos serviçais. Todas as vezes que um senhor chegava de fora, não tinha asfalto, amado, eles andavam de sandálias e o pé enchia de pó, de terra, e aquilo ficava incomodando as pedrinhas da areia. Então a primeira coisa, quando o senhor chegava na casa dele, vinha o escravo com a bacia, vinha o escravo com a toalha e começava a lavar os pés do seu senhor. E nós sabemos que Jesus está lá em Apocalipse, ele tem escrito na sua coxa, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. E é o Senhor dos senhores que vai abaixar diante de pobres mortais para lavar os seus. Por quê, pastor? Porque ele queria ensinar aquilo que está escrito em Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. E para dar a sua vida por resgate de muitos. Aleluia! Amado, o que é servir? Dentre tantas situações, é estar pronto para lavar os pés dos que te feriram. Amado, você sabia que Jesus sabia que Tomé ia duvidar? E mesmo assim lavou o pé dele. Você sabia que Jesus falou para Pedro que quando o galo cantasse 3 vezes ele já ia ter negado Jesus? Você sabia? Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes. E o que aconteceu?
Jesus mesmo assim lavou os pés daquele que iria negá-lo. Aliás, Jesus lavou o pé de todos. E Jesus quer ensinar para mim e para você, amado, que nós precisamos entender que vale a pena fazer completo, porque Ele lavou e tinha toalha para enxugar ainda. Aleluia, não vou deixar molhado não. Mas querido, você acha que Ele pulou Judas? Quem acha que Jesus pulou Judas? Judas estava alguns minutos antes de trair Jesus. Mas mesmo assim, Judas só vai sair dali para ir se encontrar com aqueles que foram prender Jesus no Getsêmani depois da ceia. E já com seus pés lavados. Foi opção e escolha dele. Mas a Bíblia está mostrando para mim e para você que Jesus é o nosso exemplo de serviço. Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes, que a Bíblia diz que foi o traidor. Ele é o meu modelo de servo. Ele é o meu maior modelo de servo. A instituição às vezes nos decepciona. Homens às vezes nos decepciona, mas a minha Bíblia, que é igual à tua, diz em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, porque Ele jamais vai te decepcionar. Sirva a Jesus, sirva a Jesus, sirva a Jesus, sirva a Jesus, sirva a Jesus. A igreja do Nazareno missionária tem compromisso com Jesus. Essa igreja serve a Jesus. Essa igreja está aqui para servir a Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda, aplauda, aplauda. Amado, vamos correr. O texto que nós lemos nos fala de 3 crentes em Jesus que escolheram servir. Que escolheram fazer o quê? Eu já disse que Epafrodito significa amável. O primeiro da lista é Paulo. Paulo experiente. Epafrodito nos parece que mais avançado em idade. Nos parece. Não tenho tanta certeza, mas me parece. No meio de Paulo, que significa pequeno. Paulo significa pequeno. Epafrodito, amável. No meio desses 2 crentes aparece um terceiro, jovem, chamado por nome de Timóteo. Sabe o que significa Timóteo? Aquele que honra a Deus. Jovem, você pode honrar a Deus com o teu serviço. O ano passado, amado, eu tive o grande privilégio de ir no Descente. Não sei quantos ouviram falar, mas basicamente foi organizado por um pastor jovem, com a sua equipe jovem. E a princípio eles tinham desejado diante de Deus a fazer um evento para jovem, no estádio de Morumbi. E em poucas horas que eles colocaram o ingresso à disposição, encheu o Morumbi. Eu e minha família tentamos comprar e não conseguimos, tudo por internet. Aí Deus colocou no coração dele, abrindo na Arena Allianz Parque. E ele o fez, tudo na direção do Espírito de Deus. Sabe o que aconteceu? Encheu o Allianz Parque, evento pago. Era R$50, se não me falha a memória, uma coisa assim. Foi dia 8 de fevereiro do ano passado. E basicamente, um grupo de jovens preocupado em impactar a juventude do Brasil, da nossa nação. E para mim, para a tua surpresa, depois do Morumbi cheio, depois do Allianz Parque cheio, arquibancadas e uma parte do estádio,
Irmão, um dos eventos mais caros que o reino de Deus já presenciou no mundo, em termos de estrutura, de som, de tudo que você puder imaginar. Mas a convicção era que vale a pena servir Jesus. Sabe o que aconteceu? Vamos fechar um estádio na capital da nossa nação, lá no Mané Garrincha. Eles abriram as vendas na internet e esgotou-se os ingressos lá em Brasília também. Resumindo a história, eu estive lá, eu sou testemunha viva do que aconteceu. 10 horas da manhã começou o culto e acabou 10 horas da noite. Ninguém arredou o pé, porque a glória de Deus esteve no Morumbi, a glória de Deus esteve no Allianz Parque, a glória de Deus esteve em Brasília, no Mané Garrincha. Será que você pode dar um aplauso a Jesus? Pode aplaudir Jesus, amado? Amado, a pandemia começou em março, mas muitos grupos de comunhão nas universidades pelo Brasil começaram-se logo após aquele evento em fevereiro. Nós não estamos aqui para jogar confete para homem, porque os homens não precisam de nada disso. Nós estamos aqui falando para você que jovens podem servir a Deus e fazerem coisas extraordinárias para o reino de Deus. E Timóteo foi um desses. O pastor sempre tem falado aqui que ele foi pastor de uma das igrejas mais complicadas da história bíblica, que foi Corinto, mas também foi pastor de uma das igrejas mais poderosas da época, que foi Efésios, aonde teve a revelação da armadura de Deus, aonde Paulo falava que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e espirituais. Amado, Timóteo foi pastor tanto de Éfeso quanto de Coríntios, como um jovem. Por isso que Paulo diz para ele e para a igreja lá de Éfeso: ninguém despreze a tua mocidade, porque Deus pode, Deus quer, Deus está à procura de jovens que queiram o servir. Eis-me aqui, eu quero servir a Deus até o último fôlego da minha vida. Eu quero servir a Deus com todos os meus recursos, com todo o meu ser, com tudo que eu sou, com tudo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Eu quero servir a Deus. Eu quero ser só servo, mais nada. Mas eu não preciso de mais nada, eu quero só ser servo. Eu quero que Deus possa falar de mim. Eu sei que estou muito longe ainda, mas Deus um dia falou lá no céu: vistes lá meu servo Jó? Você não acha lindo? Deus não falou assim: vistes lá aquele homem próspero, vistes lá o meu ungido, nada contra os ungidos, vistes lá, não, vistes lá meu servo Jó. Que o nosso nome seja ecoado no céu, amado. Que o céu nos conheça como servos e como servas desse Deus maravilhoso, que merece o meu aplauso hoje de manhã. Amado, o texto que lemos e a Bíblia toda, o pastor nem imaginava o que eu ia pregar, mas mostra que muitas vezes, quando escolhemos servir, vamos enfrentar oposições, perseguições. O texto fala de tristeza, de angústia e até de doença. Irmão, o que o pastor leu aqui de manhã, ou agora há pouco, antes da oração intercessória, todos os sofrimentos de Paulo foram decorrências da escolha e decisão de ter servido a Deus. Não foi porque ele tinha uma grande empresa para administrar. Não foi porque eram os seus projetos humanos, mirabolantes. Porque infelizmente tem muita gente, amado, que às vezes paga com o preço de perder a família. Eu conheço um músico em Campinas que, entre tocar na noite e perder a sua esposa e os seus filhos, ele escolheu continuar tocando à noite até hoje. E já vão mais de 20 anos que a família dele está lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e ele está aqui em Campinas cantando à noite, nos bar. Porque foi a escolha dele.
Mas Paulo sofreu porque ele escolheu servir a Deus. Não sei quantos já ouviram falar aqui, mas essa declaração é legal. Eu achei bacana e oportuna para esse momento. Talvez você já tenha ouvido falar do André, contrabandista das Bíblias. O nosso irmão André é grande missionário. Se você não ouviu falar ainda, você vai ter a oportunidade de ouvir, com certeza pelo pastor Leandro, que logo vai usar alguma ilustração dele. O que esse André declarava? Ele declarava que o propósito da igreja não é apenas sobreviver ou prosperar financeiramente falando, mas o propósito da igreja é servir. Servir. Qual é o propósito da igreja? Servir. Amém, amado? Amém. Ainda que nós enfrentemos oposições, adversidades, ainda que você arrume problemas para a sua vida, amado, por causa do serviço, que você possa servir a Deus. Como Davi servia. Como que Davi servia, pastor? Com prazer. Davi servia a Deus no anonimato, amado. Você sabe por que nós sabemos que Davi matou um leão e um urso? Você sabe por que nós sabemos? Porque ele revelou. Porque se ele não tivesse revelado, nós nunca íamos ficar sabendo. Por quê? Porque ele fez isso lá no anonimato. Ele fez isso não aos olhos de holofotes, de câmeras da Rede Globo, da Record, da Bandeirantes, de quem quer que seja, amado. Sabe por quê? Porque ele entendia que cuidar das ovelhas do seu pai era como servir a Deus e fazer o seu melhor. Meu Deus! E a Bíblia diz que antes de Samuel colocar o óleo da unção sobre a cabeça dele, lá no meio dos seus irmãos e na casa do seu pai, para consagrá-lo como um grande rei de Israel, a Bíblia diz no Salmo 89, que Deus já tinha ungido ele lá no deserto, no anonimato e solitário. Irmão, o que vale é a unção que vem de Deus sobre a minha cabeça e sobre a tua. Jamais desmerecendo a unção de Samuel, do profeta, porque foi ordem de Deus, mas eu queria que você entendesse, aquela é simbólica, aquela é representativa. Quando Davi chegou lá para receber o óleo de Samuel, ele já tinha o óleo do céu, ele já tinha o óleo de Deus, ele já tinha o óleo que vem lá, do trono da graça de Deus. Deixa Deus te ungir, porque não vai ter Golias que vai ficar de pé diante de você. Você pode dizer amém? Quantos estão comigo aqui nessa manhã, amado? Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Quantos estão entendendo a convocação divina, a proposta de Deus para a minha vida e para a tua vida, amado? Irmão, quantas coisas quer nos parar? Quantas coisas quer nos tirar do foco? Quantas coisas querem nos roubar do serviço ao Senhor, amado? Eu sei que às vezes a gente precisa trabalhar um pouquinho mais. Nós compramos o nosso primeiro apartamento no DIC, depois nós vendemos para comprar o nosso estacionamento. Mas eu paguei a reforma, porque as prestações eram baratinhas, fazendo um bico de manobrista em festas de casamento. E às vezes eu ficava com dor no coração, ficar lá até 4 horas da manhã, e muitas vezes entregar carro para pessoas embriagadas, saindo dirigindo para Campinas. Eu presenciei isso, amado. E um dia o Espírito Santo falou ao meu coração: Paulo, chega! Chega de fazer bico de madrugada em festas aonde as pessoas se embriagam. E graças a Deus, amado, eu consegui dizer amém. Por que eu estou dando esse testemunho para você? Porque senão a gente se mata de trabalhar e não faz a obra de Deus. A gente se mata correndo atrás do vento. A gente se mata com tanta coisa desnecessária, e nunca o nosso nome vai ser dito no céu.
vistes lá o meu servo, ele está me servindo, ele tem compromisso com a minha obra, ele tem compromisso com a minha casa, ele tem compromisso com o meu reino. Pode testar que eu estou por trás, eu respaldo, eu avalizo, eu conheço Jó. Foi o que Deus disse para o próprio diabo: eu conheço Jó, eu ponho a mão no fogo por Jó, eu sei quem é Jó, ele é meu servo. Será que você pode aplaudir a Deus? Oh, meu irmão, para acabar, 4 inimigos do serviço. Já foi falado aqui, irmão, eu não quero ser redundante, mas Jesus teve inimigos. Um dos maiores inimigos de Jesus foi os religiosos da época, os fariseus, os hipócritas, os legalistas, que Jesus diz que com mosquito e engolem camelo, que são como sepulcro caiados, por fora bela viola, e por dentro, pastor, misericórdia, pau bolorento. Quando Deus olhou para Davi lá, Deus olhou, diz a Bíblia, para o coração de Davi, e foi o que Deus disse para Samuel: nós enxergamos o que está por fora, mas Deus vê o nosso coração. É pelo coração que Deus julga. A gente às vezes se impressiona com a aparência. Olha lá, irmão, glória a Deus por tudo que nós podemos ter e fazer, mas glória a Deus pela unção de Deus na nossa vida, porque o que derruba gigante é a unção de Deus, é a unção de Deus, é a unção de... O que derrubou Golias foi a unção de Deus na vida dele. Ele tinha compromisso com Deus, Deus ungiu, Deus capacitou, Deus autorizou, Deus foi naquela pedra. Pedra não derruba gigante, mas a unção de Deus derruba. Eu não sei você, nós temos 10 meses pela frente. Eu quero servir a Deus. Eu quero, para a glória de Deus. Pastor Leandro, meu amigo, eis-me aqui para servir. Para quê, irmãos? Nós estamos aqui a serviço. Para acabar, primeiro inimigo do egoísmo, pelo versículo 19 do texto que lemos. A última frase, Paulo diz assim, a fim de que eu me sinta encorajado, sabendo da vossa situação. Sabe o que Paulo está preso em Roma, e está preocupado com os irmãos. Meu Deus, talvez ele pudesse estar no celular: muda de advogado para me tirar daqui, paga mais caro para esse outro advogado, faz isso, faz aquilo. Talvez ele pudesse estar preocupado com a sua própria liberdade. Ele está demonstrando para mim e para você aqui a sua maior preocupação, vencendo o primeiro dos inimigos que muitas vezes tem atrapalhado eu e você de servirmos a Deus. Qual é, pastor? É o egoísmo. O que Paulo está escrevendo aqui é completamente oposto ao egoísmo. Ele não estava preocupado com nada na sua vida. Foi nessa carta que ele escreveu: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer aqui eu estou satisfeito, porque eu estou servindo. Eu bem sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Foi Paulo que declarou. Glória a Jesus. Irmão, infelizmente muita gente não está mais servindo a Deus, ou nunca serviu, ou não pode servir porque é egoísta. Pastor, é pesado, mas é bíblico. Infelizmente, o egoísmo tem impedido muitas pessoas de desfrutar do privilégio de servir a Deus. Você sabia que Paulo começou o seu ministério pastoral em Antioquia? Em segundo lugar,
Depois ele passou para primeiro, mas quem era o primeiro era Barnabé. E depois reverteu, e os dois continuaram servindo, ensinando para mim e para você, que Paulo estava preso fisicamente, mas espiritualmente o egoísmo não o prendia. Que Deus quebre toda e qualquer cadeia do egoísmo, se porventura existir na minha vida. Será que tem alguém aqui que pode dizer amém? Eu quero ser livre desse mal miserável, egoísta. Eu quero ser como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Não pedra de tropeço, mas como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Irmão, eu e você precisamos aprender com Pedro, lá na transfiguração. Sabe o que ele disse? Senhor, bom é estarmos aqui. Se precisar eu vou fazer 3 tendas, eu vou fazer. Se eles quiserem me ajudar, eles ajudam, mas se não quiser. Mateus diz que ele falou no singular, não para exaltar o eu, mas para enfatizar a disposição dele fazer. E é 3 tendas, Senhor, é uma para o Senhor, é uma para Elias e é uma para Moisés. Eu não preciso de nada. Será que você pode aplaudir a Deus? Eu não preciso de nada. Foi Pedro que falou isso lá na transfiguração. Irmão, é ser livre do egoísmo. Porque o que é ser livre do egoísmo? Eu vou fazer uma tenda para o Senhor, eu vou fazer uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés. E eu fico no relento. Eu não preciso de tenda. Se o Senhor quiser, partilha da tua tenda comigo, mas eu não preciso de nada. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Mais e mais. Segundo inimigo, para a gente encerrar, a negligência, a consagração. Quando ele diz aqui no 22, e conheceis o seu caráter provado, falando de Timóteo, pois serviu ao evangelho. Sabe o que Paulo está falando? Falando de consagração. Eu vou ser bem breve aqui, eu estou acabando. Talvez em 3, no máximo 5 minutos eu acabo. Mas irmão, guarda isso no teu coração. Paulo falou, ó, e conheceis o seu caráter provado. Falando de um jovem, Timóteo, caráter, Paulo falando, caráter provado, pois serviu ao evangelho. Só para você entender, gente, se nesses dias Timóteo, vivendo os nossos dias, a unção de Deus era tanta na vida dele, se ele tivesse um Instagram ia ficar estragado, ia bombar. Ia ter fila de moça para querer namorar Timóteo, com certeza, moças crentes, consagradas, cheias do Espírito Santo, sem exagero. Aonde esse homem chegava, só para você ter uma ideia, será que foi ele que levou o lenço e o avental de Paulo? E via as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo através dos lenços e aventais de Paulo, que a Bíblia diz que Deus curava e libertava endemoniados pelos lenços e aventais. Quem levou não sei, mas Timóteo pode ter sido um desses que tenha levado, porque tinha unção na vida dele, ao contrário de Geazi, que levou o bordão de Elias para ressuscitar o filho daquela viúva pobre, ou da viúva rica, perdão. E o que aconteceu? Tinha a autoridade de Elias, mas não tinha unção na vida dele, não ressuscitou. Mas o Timóteo tinha o lenço de Paulo, o avental de Paulo e a unção de Deus na vida dele. Demônios não resistem à unção de Deus, enfermidades não resistem à unção de Deus, batiam em retirada. Mas agora eu tenho que falar para você, amado. No mundo secular, sabemos que para realizar muitas coisas, exercer cargos e funções, precisamos muitas vezes de habilidades e recursos naturais. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, se você quer ser eficiente e eficaz, precisa se consagrar. Você pode especular o que você quiser. Eu não quero falar com irresponsabilidade.
Mas quem lembra de Holyfield e Mike Tyson? As apostas eram que Mike Tyson ia ganhar. E por que Holyfield ganhou, pastor? Porque ele era crente? Não, não acho que foi por isso. Porque Mike Tyson mordeu a orelha dele desesperado, vendo que ia perder? Porque eu acho que Holyfield estava melhor preparado. Isso fala para mim de consagração, isso fala para mim de devoção, isso fala para mim de que muitas das nossas batalhas no público é ganhada no secreto, no altar de Deus, aonde ninguém está vendo. Holyfield talvez virou madrugadas lá, socando o saco, se preparando, renunciando picanha, renunciando gordura, renunciando refrigerante, renunciando tanta coisa, mas na hora H, valeu a pena todo esforço, toda renúncia, todo sacrifício. Ele se tornou o campeão dos campeões daquele cinturão naquele ano. Agora a gente quer unção, mas não quer consagração. Quer chegar aqui, quer arrepiar. Mas durante a semana aí, só a misericórdia de Deus. Irmão, crente precisa ter altar de oração. Crente precisa ter altar de palavra. Crente precisa ter altar de comunhão. Foi lido aqui hoje, Gênesis 22. Abraão tinha altar de consagração. Por isso Deus honrou. E eu vou acabar, senão depois eu não prego mais. Terceiro inimigo do serviço: a indisponibilidade. Irmão, Deus honra a disposição. Teve um ano que eu orei para Deus: Deus, me dá a oportunidade. E eu desafio você a orar também. Me dá a oportunidade de servir a Deus. E eu falei para Deus: Deus, eu quero pregar pelo menos uma vez por mês no domingo em alguma igreja para servir. E teve um sábado que eu estava servindo com meu cunhado no Semeando Esperança. E o pastor Fernando ligou para mim à noite, ia começar o culto de jovens no sábado. Falou: amanhã o pastor Carlinhos vai levar a esposa dele para São Paulo para fazer um exame. E não tem quem prega e sirva a Santa Ceia. Tem até quem prega, mas é culto de Santa Ceia, ele não quer transferir, você não pode ir lá pregar. Era sábado à noite, eu estava sozinho lá na igreja. Eu falei: pastor, eu vou. Eis-me aqui para a glória de Jesus. Detalhe, naquela ocasião, nós tínhamos só uma perua Kombi. E detalhe ainda maior, sabe onde era? Poços de Caldas. 170 quilômetros pelo menos. Sair daqui 3:30 da tarde. Chegar por culto às 7. Pregar, servir a ceia, acabar o culto 9 horas, comer alguma coisa, pegar a Kombi, irmão, que não tem direção hidráulica nem ar-condicionado. Aí a minha família, que me ama muito, foi comigo. Foi todo mundo na Kombi, lá em Poços de Caldas. Só que agora eu vou falar para você a honra. Não lembro o mês, mas chegou em outubro, era o domingo. Hora do almoço, naquele mês era o último domingo de outubro, eu não tinha pregado em lugar nenhum. Aí eu lembrei: Deus, eu pedi para o Senhor pregar, nós estamos em outubro, todo domingo do ano, pelo menos um domingo no mês, e esse ano ainda em outubro eu não preguei. Na hora do almoço, estava almoçando, o telefone tocou, o pastor Leandro me ligou, talvez ele nem se lembra. Pastor Paulo Silas, o Jeconias estava agendado para vir pregar aqui hoje à noite, teve uma indisposição, uma dificuldade, não vai poder vir. O senhor pode vir, aleluia! Se dispõe a servir a Deus. Vamos ficar de pé. Acabou, irmão. Não preciso pregar mais nada. Não preciso pregar mais absolutamente nada. Nós tínhamos aqui o último inimigo desse texto, que nós íamos aprender com Epafrodito, que venceu o individualismo. Mas só para a mensagem não ficar sem sentido, sabe o que aconteceu? Pode ir fazendo solo, gente, eu já vou encerrar, por favor. A igreja de Filipos levantou uma oferta para Paulo, que estava preso em Roma, para as necessidades pessoais, particulares de Paulo. E Epafrodito se dispôs a ir levar essa oferta até Roma, e de Filipos a Roma não é tão perto. E sabe o que aconteceu, querido? No meio do caminho,
Epafrodito ficou doente. Nós lemos na Bíblia que não foi uma doença simples, foi uma doença grave, que ele começou a correr risco de morte. E aí, pensando nos nossos dias, talvez alguém tenha ligado para ele, Epafrodito, ficou sabendo lá em Filipos e ligou para ele: volta para Filipos, porque o seu plano de saúde está aqui. Filipos era a maior colônia de romanos aposentados do exército de César. Era uma cidade poderosa, com recurso, com estrutura, com o melhor de plano de saúde e médicos. E talvez ele possa até ter ficado tentado a voltar para cuidar da sua saúde. Mas ele já tinha decidido: o meu irmão precisa da minha oferta. Eu vou para Roma. E a Bíblia diz que Paulo disse que ele falou: ainda que ele morresse, por causa dele a oferta ia chegar nas mãos de Paulo. Sabe por quê, irmão? Porque ele entende que a obra de Deus não é feita pelo individual. A obra de Deus sempre vai ser feita pelo coletivo. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, e nós vamos avançar até o fim. Irmão, esse homem amável, ele se dispôs a pagar a obra de Deus com a própria vida dele. Ele falou assim: se eu morrer, eu morri, mas que eu vou levar essa oferta para Paulo, eu vou. O que depender de mim, essa oferta vai chegar. Não importa se eu vou morrer, mas que eu vou fazer minha parte, eu vou fazer minha parte. Irmão, que Deus me levante, que Deus te levante, que Deus levante essa igreja para a glória do nome dEle, que Deus levante esses jovens desse lugar para a glória dEle, que Deus levante, que Deus levante, que Deus levante Epafroditos nesse lugar, que Deus levante Timóteos nesse lugar, que Deus levante uma igreja cheia de consagração, uma igreja que está além do egoísmo, que está além do individualismo, e que está além da indisponibilidade.